Boa tarde. Nesse segmento do Visão Libertária, vamos ao artigo sugerido por Limãozinho Ancap, escrito por Hoje Tem Gol do Ribamar, revisado e narrado por Peter Turgoniev. O filme O Poço é uma crítica ao socialismo. Você já deve ter ouvido falar do novo filme lançado pela Netflix, denominado O Poço. Trata-se de um filme espanhol muito bem feito, muito bom mesmo. O filme prende atenção com personagens fortes, embora bem rasos, é verdade, e uma premissa inusitada. No final, você fica genuinamente curioso sobre o que vai acontecer. Acho muito engraçado que socialistas estejam vendo o filme e dizendo que ele é uma crítica ao capitalismo. Eu fui ver o filme e tive a impressão de que a crítica é claramente ao socialismo e ao comunismo. Quem mata na história é o planejamento central. Veja, o autor foi bastante esperto. Ele disfarçou bem a coisa. Quem vê num primeiro momento pode achar mesmo que é uma crítica à desigualdade de renda e oportunidades, a um terem muito e outros terem poucos, viverem de restos, típico discurso socialista. Mas nas cenas finais do filme fica claro o exato contrário, é uma crítica ao socialismo. A premissa do filme é similar de outros filmes distópicos, como O Cubo, em que participantes se veem numa situação totalmente inusitada e precisam de alguma forma sobreviver às armadilhas daquele ambiente. Nesse caso, é uma prisão em que participantes estão dispostos em andares de níveis diferentes, 2 participantes por andar. A comida é servida em uma mesa que vai descendo andar a andar. Até aqui isso não é spoiler, tá? Porque isso daí tá na sinopse do filme da própria Netflix. E olha, eu poderia até fazer uma crítica aqui sem dar spoiler, mas o fato é que para explicar a coisa direito, só dá para fazer falando sobre o filme, incluindo até alguns detalhes. Então, se você não viu o filme ainda, aproveita que estamos nessa quarentena sem ter nada para fazer e vai lá ver o filme. Se você não tem Netflix, tem no Popcorn Time também e no Torrent. Então, quem quiser continuar vai ter spoilers a seguir. Vou repetir, a partir deste ponto tem spoiler. Tem certeza que quer continuar vendo? Ok, então vamos lá. Pois bem, o filme começa com uma cozinha muito chique preparando uma comida. Um grande jantar parece. Então vemos o protagonista, Goreng, acordando em uma das celas, um dos andares, né? Cada andar é uma cela, junto com um outro senhor, Trimagazi, também preso no mesmo andar que ele. E é através da conversa deles dois no início que explicam a premissa básica da coisa. O Trimagazi, já veterano do poço, explicando ao novato como as coisas funcionam ali. Pois bem, a prisão é um poço com um número desconhecido de níveis. Cada nível tem 2 participantes. Eles estão no início do filme no nível 48, o que, segundo o Trimagazi, é algo muito bom, ainda tem comida à vontade. Ele explica que a mesa é montada lá no nível 0 e vai descendo nível a nível. Então, quem está no nível 1 pode comer à vontade. Quando o pessoal do nível 1 termina de comer, a mesa desce para o nível 2 com o que sobrou do nível 1. E depois vai para o nível 3 com o que sobrou do nível 2 e assim por diante. Segundo eles, se cada um comesse apenas o que precisa, haveria comida para todos. Mas lógico que os primeiros níveis acabam comendo muito mais do que precisam, então essa comida falta nos níveis mais abaixo. Segundo eles, o nível 48 ainda é bom, tem bastante comida. Daí ele explica também que cada dupla fica em um andar por um mês. No mês seguinte vai para um outro andar aleatório. Porém, o Trimagazi esteve no último mês no nível 132 e não chegava nada de comida. Ele só sobreviveu porque caiu um corpo no nível dele e eles comeram carne humana. Logo no início vemos uma crítica social foda. Ao saber que haveria comida para todos se todos comessem só um pouquinho, Goreng, o protagonista, fala: mas então nós deveríamos conversar com as pessoas dos níveis para dividirem a comida, cada um come só um pouquinho nos andares de cima, para a comida chegar até os andares de baixo. Ao que Trimagazi responde: você é o que, meu amigo? Tu é um tipo de comunista, é isso? Olha, se o autor pretendia criticar o capitalismo e elogiar o comunismo com essa frase, isso aí só mostra, na verdade, uma falha básica do pensamento socialista. A ideia de que a comida ou a riqueza já existe por aí e que basta distribuir ela corretamente para que todos tenham um mínimo de subsistência. Isso é um pensamento claramente falho, porque a riqueza não existe magicamente.
Não há um deus que prepara a comida, no caso os caras da cozinha que aparecem no início do filme, e as pessoas precisam apenas cuidar de dividir essa comida. Não é assim que funciona. As mesmas pessoas que consomem são as que produzem. De fato, não tem ninguém para dar nada para ninguém. As pessoas precisam se organizar tanto para produzir quanto para consumir. E essa é justamente a beleza do livre mercado. Apenas um padrão monetário e relações voluntárias permite que as pessoas se organizem tanto para produzir quanto para consumir. Nesse sistema, a ganância pessoal vira uma virtude, porque a pessoa, para poder consumir mais, para ter mais riqueza, precisa se esforçar para produzir mais. Não quer dizer que se esforçando ela vai conseguir mais riqueza, mas ela tem uma maior chance dessa forma. Com todo mundo, por pura ganância, se esforçando para produzir mais, acaba gerando mais comida para todo mundo e tornando a distribuição mais fácil. Na verdade, se você parar para pensar, o sistema que eles têm lá no poço está muito mais próximo de um comunistão com distribuição planejada de comida. Muito mais isso do que um livre mercado. Não tem nenhuma troca voluntária ali. Não tem dinheiro. Existe uma casta que decide quanta comida vai ser gerada e quem vai receber primeiro. Cara, a prisão é um regime comunista na verdade. Mais adiante, ele acaba dividindo a célula com uma mulher, Imogiri, que é mais ideológica ainda do que ele. Ela busca preparar pratos separados para os níveis mais abaixo e pede para as pessoas para dividir e chegar até lá embaixo, só que nunca funciona. Nesse momento eles estão no nível 33, então é um nível bom, tem bastante comida. Os caras, tanto acima quanto abaixo deles, comem mais do que precisam. Perceba o erro do pensamento socialista. Eles tratam a ganância como algo ruim, algo que tem que ser combatido para todos terem acesso igual. Só que isso é impossível, porque trata-se de uma característica inata humana. Em determinado ponto, a mulher fala que o objetivo do poço é uma experiência para gerar caridade espontânea. O que é um contrassenso. O ser humano é naturalmente caridoso, e se pudesse ajudar ao próximo, é mais certo ajudar do que não. Por que humanos fazem isso? É algo que pode ter várias respostas. Alguns fazem pela religião, outros fazem porque sentem pena da pessoa necessitada, alguns fazem até para se sentirem bem com a virtude demonstrada. Mas você pode ver que não há necessidade de nenhum experimento para gerar generosidade espontânea. Ela já existe na sociedade. O que limita a generosidade no caso do poço é o planejamento central, sobre o qual o indivíduo não tem nenhum controle. Eles mesmos falam, coma o que você puder, porque mês que vem você pode estar lá no nível 100 e não vai ter comida para você. No momento que você não tem liberdade para produzir mais, para usar a sua ganância no sentido positivo, você não tem controle sobre o que vai receber e nem sobre o que vai dar para os outros, é lógico que a equação tende só para um lado. É como um problema clássico de teoria dos jogos, o DPI. Quando há um grande número de interações, a tendência é haver cooperação. Mas quando há apenas uma única escolha a ser feita, uma única interação, uma única execução da coisa, é evidente que a melhor estratégia é sempre ser o mais egoísta possível. Veja, de novo aqui cabe uma crítica ao pensamento socialista. A visão deles de generosidade é diferente da minha. A minha visão é quando pessoas ajudam outras a não morrer de fome, a não estar na absoluta pobreza. A deles, justamente por focar na diferença e não no absoluto, encara a generosidade como cada um comer só um pouquinho para que siga para todo mundo. Do jeito que o poço foi planejado, todo mundo tem que comer o mínimo indispensável para a sobrevivência para chegar comida para todo mundo. Mas a parte que torna clara a crítica ao comunismo é o momento em que ele acorda com um novo companheiro de cela, um homem de nome Bharat. Eles acordam no nível 6, comida à vontade, estão pertinho do topo. Mas então começam a se revoltar com o sistema. Temos que forçar as pessoas a comerem pouco. Porcaria de solidariedade espontânea, meu saco. Ou seja, decidem implementar uma revolução comunista. Eles então pegam uma barra de ferro cada um e sobem na mesa, e vão controlando a comida em todos os andares. Eles definem que quem está até o andar 50 não vai comer, porque come todo dia, não precisa comer aquele dia. A partir daí,
aí eles deixariam as pessoas comerem só um pouco mais, e isso salvaria a comida para o final, o pessoal que está nos andares mais baixos. Mas é lógico que as pessoas não gostam da ideia. Eles tentam convencer o pessoal no início com palavras, mas ninguém está nem aí para essa ideia de distribuição igualitária. Convencer pessoas quando a escolha óbvia é o egoísmo devido àquele planejamento central é realmente impossível. No final, para tentar implementar a igualdade forçada deles, eles acabam fazendo como todos os regimes comunistas que tem por aí. Acabam matando um monte de gente e usando violência desenfreada. Praticamente matam todo mundo até o andar 50. Pior, nos níveis abaixo dos 50, tem dificuldade de fazer as pessoas comerem só um pouquinho, porque elas estão com fome, elas não comiam há muito tempo. O resultado final é que eles matam praticamente todo mundo. E quando chegam nos andares mais abaixo ainda, abaixo dos 100, já está quase todo mundo morto mesmo. As pessoas já morreram de fome antes deles chegarem ali. E mesmo assim, quando eles estão lá pelo andar 300, a comida acaba. Ou seja, aquela proposta inicial de que se todo mundo comer só um pouquinho dá para todo mundo é falsa. A comida o tempo todo era menor que o número de pessoas que estavam naquele poço. Em determinado momento, eles começam a perceber que não vão resolver problema algum. Eles só mataram um monte de gente tentando implementar a ideia de igualdade deles à força e perceberam que não iam fazer nada. Então eles resolvem guardar um pudim como símbolo. O pudim é o símbolo. Nesse ponto fica claro que o autor da coisa está fazendo uma crítica ao comunismo, mostrando que essa ideia vã de buscar igualdade para todo mundo é uma besteira, que só resulta em violência desenfreada sem resolver problema algum. Tudo que eles fizeram foi matar quase todo mundo no poço e resolver exatamente zero problemas, porque quem estava nos últimos níveis, os poucos ainda vivos, poderiam ter comido um dia, mas aí acabou, não ia ter comida depois disso. No último nível, o 333, havia uma criança, porém, e eles acabam dando o pudim para a criança e falando que ela é o símbolo agora, ou é a mensagem, alguma coisa assim. Segundo eles, o símbolo vai conscientizar o pessoal da cozinha de que o sistema precisa salvar todos. Repara a profundidade da crítica. Eles mostram como, tendo um planejamento central, uma cozinha que define lá em cima quem vai comer o que vai ser colocado, tudo que socialistas e comunistas conseguem pensar é em tentar fazer oferendas para esses deuses, mandar símbolos ou mensagens, esperando que eles resolvam o problema. Eles são incapazes de perceber que o Estado é o problema, porque naquela situação, sem a parte de gerar a riqueza, não tem como resolver aquele problema apenas pela distribuição. Falta exatamente isso na visão socialista da maior parte das pessoas. A geração de riqueza precisa entrar nessa conta. E o que gera riqueza são trocas voluntárias entre pessoas. Riqueza não é um filão de ouro que você achou numa mina, ou um baú de tesouro que você encontrou enterrado na sua propriedade. Riqueza é quando você troca isso com alguém que valoriza mais o ouro do que aquilo que ele está te dando em troca daquele ouro. Ou com alguém que valoriza mais aquele tesouro que você deu para ele em relação àquilo que ele está te dando em troca. Riqueza não é a coisa em si, é a troca voluntária entre pessoas. O poço em si, um monte de gente dependendo do governo que não está nem aí para eles, aquela cozinha lá em cima, simplesmente não tem solução. Porque não há solução para o problema da sociedade se você olhar só para o lado do consumo das riquezas. Você precisa incluir o lado da geração de riqueza nessa equação. Geração de riqueza que cada um pode fazer simplesmente através de trocas voluntárias. Eu já falei em vários vídeos aqui, socialistas são tipicamente pessoas ricas que sofrem com dois problemas ao mesmo tempo. Por um lado, se sentem frustrados porque têm dinheiro pra caramba sem precisar ter lutado por isso. Por outro lado, um sentimento de inveja quando veem que tem muita gente que tem muito mais do que eles. Porque, na verdade, eles acabam se achando melhores que outras pessoas, eles acham que saberiam distribuir a riqueza melhor. Portanto, acham injusto que outras pessoas tenham dinheiro. Queriam eles ter esse dinheiro das outras pessoas para distribuir para terceiros. Mas a ideia deles de distribuir é totalmente sem sentido. É mais ou menos como quando o Goreng e o Barat resolvem descer e resolver o problema na marra. Curiosamente, porém, na vida real, socialistas tipicamente gostam muito de dividir o dinheiro dos outros, mas por algum motivo relutam bastante em dividir o próprio. Você vai encontrar um monte de socialistas artistas da Globo que ganham uma fortuna e vivem no luxo,
pregando que esses empresários malvadões têm que dividir o que é deles com os mais pobres. No entanto, eles mesmos não dividem a riqueza deles. Se você perguntar, geralmente a resposta na linha: mas eu nem sou tão rico assim, se eu fosse rico eu até faria isso. E se fosse só eu distribuindo não resolveria o problema, tem que todo mundo distribuir. Nesse ponto, Goreng e Bharat foram mais honestos que eles. Foda-se se vai resolver o problema ou não. Se você acredita que quem é rico tem a obrigação de dividir sua riqueza, você não pode ter um centavo a mais que as pessoas mais pobres do mundo, porque ainda faltou dividir esse centavo. Mas seria besteira criticar a lógica do socialismo, porque socialismo não tem lógica nenhuma. É apenas um sentimento, a inveja. Como explicamos no vídeo Meritocracia Existe? Mesmo a suposta teoria econômica sobre isso, aquela do Marx, já estava errada mesmo antes de ser publicada. Como também explicamos num outro vídeo, Mais-Valia Existe? Não há forma de resolver a desigualdade se a violência estiver apenas na mão do governo ou apenas na mão de uma elite que se acha melhor que as outras pessoas. Para sermos iguais, é preciso que indivíduos tenham autonomia para decidirem o que é melhor para suas vidas sem nenhum planejamento central coercitivo. Pessoas podem fazer acordos entre si, definir leis e limites, mas nunca de forma coercitiva ou sem uma cláusula de saída. A solução da desigualdade passa por considerar tanto a geração de riqueza no comércio como o consumo dessa riqueza. Olhar só um lado da coisa torna o problema insolúvel. Olhando todas as coisas, a solução é óbvia. É a liberdade, é a sociedade de leis privadas, é o libertarianismo. Obrigado pela audiência. Se você gostou do vídeo, curta e compartilhe ele nas suas redes sociais. Se inscreva no canal e clique no sininho para ser avisado de novos vídeos. Na terça-feira agora, dia 31, às 3 horas da tarde, às 15 horas, eu vou fazer um hangout e uma live exclusiva para patrocinadores. Se você é patrocinador, veja mais detalhes no Discord dos patrocinadores. Se quiser se tornar um patrocinador, veja no site ancap.su como fazer isso ou clique no botão Seja Membro abaixo. Até a próxima!